Pessoal, vou assistir aqui com vocês, né? Enfim, nós vamos fazer aqui o nosso react, né? Ou react, como queiram. Nós vamos fazer aqui então esse vídeo, né? Reagindo, né? Enfim, comentando aqui um pequeno vídeo, tem cerca de 6 minutos, produzido pela DW Brasil, né? DW é Deutsche Welle, algo assim, né? Quem souber alemão aí me desculpe, mas enfim. Deutsche Welle pode ser traduzido, uma tradução livre, como Voz da Alemanha, algo assim, né? Enfim, um canal alemão, né? Que produz, enfim, vídeos, materiais diversos aí para o mundo, né? Inclusive tem essas produções aí vertidas, né, para o português, com narrações em português, tá certo? Então esse vídeo da DW Brasil, né, ao qual nós vamos reagir, tá certo? Aqui nos comentários do nosso vídeo nós vamos deixar o link, né? Enfim, atribuir o devido crédito, é claro, né? Para deixar o link aí para o vídeo original da DW Brasil. E esse vídeo, então, ao qual nós vamos reagir, né? Ele se debruça, enfim, tenta responder a pergunta ou apresenta o tema, né? Como o Chile pode se tornar uma potência na energia verde, né? Como é que o Chile pode se tornar uma potência na energia verde? E para nós da química em particular, enfim, né, aqueles que gostam também de ciências de materiais, etc., né, é muito interessante, conforme nós poderemos ver, né, essa possibilidade de obtenção de energia, né, elétrica de maneira limpa, né, digamos assim. Mas enfim, vamos assistir o vídeo, né, e aí nós vamos comentando aí ao longo do caminho, tá certo? Vamos lá então. Estamos na central de Cerro Dominador, localizada no deserto do Atacama, no oeste do Chile. Bom, então perceba-se o seguinte, essa central que aparece aí, né, quando você vê a imagem, né, na capa do vídeo, etc., parece até algo produzido por inteligência artificial, ou enfim, uma representação artística, né, de uma ideia, de um projeto, né? Mas não, isso daí é uma imagem real, essa estrutura, né, já existe, essa usina já está instalada e operante, né, no deserto do Atacama, no Chile, né? E é realmente uma imagem muito impressionante, um quê assim de coisa futurista, né? Filme de ficção científica, enfim. Mas prossigamos, essa estrutura ela já existe, né? Conforme, né, está informado aqui no início do vídeo, tá certo? Vamos lá então. 2.600 espelhos direcionam a radiação solar para o topo da torre. Os espelhos substituem as placas solares. A luz concentrada aquece o sal fundido, que é bombeado para o topo da torre, onde atinge temperaturas acima de 500 graus Celsius. Então, todas essas placas que nós vemos, que no primeiro momento nós poderíamos pensar que seriam placas aí fotovoltaicas, né? Energia solar, aquela coisa toda. Não, na verdade são espelhos, refletem a luz do sol para o topo aqui dessa torre, né? E essa luz solar, né, refletida por esses espelhos e ali concentrada, né, produz temperaturas altíssimas, suficientes para fundir o cloreto de sódio, né, que depois é levado aí para a parte inferior da torre. Enfim, há todo um processo, né? Vamos prosseguir. Mas enfim, não são placas solares, são espelhos, né? O sal armazena o calor, permitindo que as turbinas na base da torre gerem eletricidade, mesmo quando o sol não está brilhando. Esta é uma tecnologia que nos permite armazenar energia por muito tempo. Podemos aproveitá-la 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com essa tecnologia, podemos iniciar a luta contra os combustíveis fósseis, especialmente contra o gás e carvão. Então perceba-se que o sal fundido, né, é a energia dele que vai ser utilizada no fim das contas para movimentar turbinas e produzir, portanto, energia elétrica, né? E como o sal armazena energia, né, por bastante tempo, né, uma vez fundido, enfim, o calor ali pode ser preservado e tal por bastante tempo, mesmo durante a noite, quando evidentemente não há luz solar, né, para refletir sobre esses espelhos, ainda assim a produção de energia pode continuar, né? E não por acaso eles escolheram aí o deserto do Atacama, né, para instalar esse sistema, essa usina, enfim, né, porque o índice pluviométrico lá anual é baixíssimo, praticamente não chove época nenhuma do ano, né? Então, durante a noite, evidentemente, você não tem sol, mas durante o dia, praticamente em todos os dias do ano, você terá muita incidência, assim, de radiação solar. Quer dizer, é um local onde praticamente não chove, então você não terá nuvens, né, praticamente, perfeito?
Então, nesse sentido, um local ideal, né, para você coletar energia. Um dos maiores obstáculos das energias renováveis ainda é o armazenamento, dando uma vantagem aos combustíveis fósseis. Mas o sal fundido pode mudar o jogo. É uma fonte contínua e controlável de energia que pode ser armazenada para equilibrar a imprevisibilidade da natureza. Na Universidade de Antofagasta, pesquisadores trabalham para otimizar a fórmula e aumentar ainda mais a capacidade de armazenamento. Então perceba-se que o ponto-chave é a energia, né, que é coletada ali, né, do Sol, no fim das contas, né, por aqueles espelhos que refletem a luz solar no alto da torre, etc., ela é armazenada no sal que é fundido. Né? E perceba-se, muito embora a usina já esteja, né, funcionando, ali, né, uma planta piloto, se quisermos colocar assim, instalada, mas em plena operação e tal, né? Quando eu digo em plena operação, quero dizer em operação, funcionando, né? Se ela está operando com sua plena capacidade, talvez não seja o caso, mas enfim, está funcionando, né? Mas perceba-se que, não obstante você já ter uma tecnologia usável, né, que você pode empregar, há ainda um esforço no sentido de otimizar, né, a formulação que vai ser utilizada nesse sal, que será fundido, né? Você está aí, evidentemente, investindo em propriedades como capacidade calorífica ou calor específico, como queiram, né? Capacidade calorífica por mol, né? Calor específico se expressa por grão, mas enfim, quanta energia, quanto calor, né? Enfim, esse sal fundido é capaz de armazenar e por quanto tempo também. E é claro que a composição que você vai utilizar tem importância. Então, apesar de você já ter aí, né, uma usina que está em funcionamento, continuam ainda, né, os estudos, né, em nível acadêmico, universitário, enfim, pesquisadores aí, né, da Universidade de Antofagasta, né, trabalhando para desenvolver uma formulação que seja capaz, ou que tenha, né, mais condições de armazenar maior quantidade de energia por mais tempo, enfim. E nessa imagem em particular, né, que nós paramos aqui, você tem aqui, o pesquisador vai testar uma mistura que é composta por 60%, né, nitrato de sódio e 40% de nitrato de potássio, né, que ele está chamando aqui de sal solar, né, é isso que está escrito aqui na embalagem. Mas enfim, prossigamos. Hoje usamos uma mistura que chamamos de sal solar, feita de nitrato de sódio e nitrato de potássio. Ela é especialmente adequada para armazenar calor, o que nos permite operar 24 horas por dia, mesmo quando não há energia solar. O sal fundido a 500 graus Celsius não vaporiza e, em tanques bem isolados, pode reter energia por semanas e até meses. Os pesquisadores acreditam que uma bateria térmica poderia ser reutilizada por cerca de 30 anos. Então perceba-se, né? Claro que há toda uma engenharia envolvida, né? Mas esse sal fundido é capaz de armazenar energias por grandes períodos de tempo, né? Enfim, o que você tem aí então é um sistema realmente bastante interessante, né, no que diz respeito à produção de energia. Você está utilizando energia solar para fundir o sal e esse sal fundido armazena energia que vai movimentar turbinas e aí, então você produz energia elétrica, né? Então, nesse sentido, uma energia pode se chamar de limpa, né? Energia verde, enfim, como queiram, né? Prossigamos. Em princípio, vários sais poderiam ser utilizados para a mistura, dependendo do custo e da disponibilidade local. Esses fatores desempenham um papel na otimização da receita do sal solar, na sua relação custo-benefício e nas suas propriedades. Mas há um problema: os sais são muito corrosivos. Bom, então perceba-se, né, claro que quais sais você vai utilizar, em que proporção, tudo isso interfere na questão, né? Qual será, afinal, o calor específico ali daquela mistura, né? Quanta energia se consegue armazenar, por quanto tempo, etc., né? E é claro que esses sais, em princípio, vão ser utilizados em grande quantidade, tem que ser sais, em princípio, de baixo custo, o menor custo possível, facilidade de obtenção, né? Mas como nem tudo são flores, né, em alguma tecnologia que está sendo desenvolvida, já surge, e é mencionado aí, esse problema, por exemplo, da corrosão, né? Ainda há muitas possibilidades para desenvolver essa tecnologia em termos de materiais de armazenamento e de materiais para os recipientes, como tanques, tubulações e bombas. Todos eles têm seus próprios desafios que temos que pesquisar. Por exemplo, a corrosão e como os materiais se comportam durante o processo de compressão e expansão.
O sol intenso do Chile, aliado ao sal fundido para enfrentar os períodos de escuridão, permite a geração de eletricidade verde livre de emissões 24 horas por dia. Isso tornaria finalmente possível produzir hidrogênio verde de forma lucrativa em grandes quantidades. Para a União Europeia, o hidrogênio verde é a energia do futuro. Então perceba-se que essa energia, né, elétrica aí produzida e tal, tanto pode ser utilizada, digamos, por si, né, quanto pode ser utilizada na produção do chamado hidrogênio verde, né, que é uma das modas, digamos assim, do momento, né? É uma das coqueluches aí, um dos temas quentes, né, nessa coisa de energia limpa, que interessa muito a União Europeia, etc., né? E aí tentam também impor isso de alguma forma, né, para nós outros aí do terceiro mundo, etc. e tal, mas enfim, essa é uma outra discussão que envolve inclusive questões aí, né, geopolíticas, etc. Fiquemos, né, para não alongar demais a coisa, né, e, enfim, tomarmos caminhos aí muito paralelos, né, enfim, fiquemos aqui com a questão científica, né. Queremos importar 10 milhões de toneladas de hidrogênio renovável em 2030, o que é muito. No momento, isso não está disponível no mercado mundial. Perceba-se o seguinte, né, esse cidadão que apareceu aí é da União Europeia, né? Então montaram essa usina no Chile para produzir energia a partir a partir da tecnologia, né, que já mencionamos aqui, a partir dessa energia. Então você utilizar a energia aqui não para consumi-la diretamente, por assim dizer, mas você utilizar a energia aqui produzida para produzir o chamado hidrogênio verde. No caso da União Europeia, né, tem interesse em importar tantas mil toneladas por ano, qualquer coisa assim, né? Então, o hidrogênio verde seria produzido no Chile via, né, essa tecnologia que o vídeo aqui apresenta e comenta, né? E então esse hidrogênio verde seria exportado, né, para a Europa, né? Por aí. A coisa se desenrola mais ou menos, né, com essa sequência lógica, né? A energia verde vai poder transformar regiões anteriormente inutilizáveis do ponto de vista econômico em minas de ouro e até alterar o equilíbrio global de poder. Uma coisa importante que ela mencionou, né, que, por exemplo, realmente o deserto do Atacama, né, praticamente não chove nunca, etc. e tal, enfim, né? O que você poderia obter economicamente aí no deserto do Atacama? Não sei, não sou nenhum especialista, né? Mas em princípio, nada, né? Bom, mas com uma usina desse tipo, evidentemente, exatamente por ser um local, né, onde você não tem a população ali em volta, grandes centros urbanos, e na verdade uma região desértica, onde não chove, o que em princípio era uma desvantagem, né? Você não pode plantar nada ali, por exemplo, criar rebanhos de nenhuma espécie, etc. Mas para a produção de energia, com o fito de no final usar essa energia para produzir, perdão, o hidrogênio verde, nesse caso, todas essas características, né, muito sol, região desértica e tal, termina sendo, na verdade, uma vantagem, né? E perceba-se esse trailer, né, vou chamar aqui, né? Enfim, planta móvel de hidrogênio verde, né? Então a coisa toda está focada, no fim das contas, aí no tal do hidrogênio verde. Este container pode ajudar a transformar o Chile no líder mundial em energia verde. Embora pequeno, ele é a única fábrica móvel de hidrogênio verde do mundo. Ele está percorrendo o deserto para determinar os melhores locais onde as grandes fábricas de hidrogênio devem ser construídas. A principal tarefa é criar um mapa que nos permita identificar áreas com alta eficiência para a produção de hidrogênio verde e marcar zonas onde a produção dessa eletricidade é particularmente eficiente. Dividir a água em oxigênio e hidrogênio consome muita energia, e as condições locais do ar e da água fazem a diferença. Fatores como pressão barométrica, temperatura e condições climáticas influenciam a eficiência dos processos. Então percebemos que o ponto-chave aí, né, é a obtenção do hidrogênio verde, que é obtido a partir da eletrólise da água, né? Você pode degradar água em hidrogênio e oxigênio, enfim, aquele experimento clássico que a gente faz no colégio já, inclusive, né? Mas para, enfim, decompor a água em hidrogênio e oxigênio, você precisa fornecer energia elétrica. E de onde virá essa energia elétrica, né? É preciso que essa energia elétrica venha de uma fonte considerada limpa, verde, para então você ter o chamado hidrogênio verde, né? Em princípio não seria hidrogênio verde se você utilizasse para eletrolizar a água
energia elétrica provinda de uma de uma usina termoelétrica, por exemplo, na qual você combustionou óleo diesel ou, enfim, algum outro combustível fóssil, né? Então, nesse caso, a energia elétrica seria obtida a partir de uma fonte limpa e então utilizado para, a partir daí, essa energia, né, utilizada então para eletrolizar a água, e o hidrogênio então produzido dessa forma poderia ser chamado de hidrogênio verde. Atualmente, grande parte da eletricidade no Chile vem de usinas de carvão. A ideia é que no futuro elas funcionem sem o combustível fóssil. Em Angamos, ao norte de Antofagasta, há planos para converter a primeira usina em uma instalação de sal fundido. A fase de planejamento está concluída. Este é um modelo para usinas termoelétricas a carvão em todo o mundo. Então, inclusive no Chile, né, há essa usina termoelétrica e a carvão, né? É claro que é preciso ver, quer dizer, quanto é que está o preço do carvão no mercado internacional, as reservas do próprio Chile duram até quando, e por aí vai. E há toda essa pressão internacional para diminuir aí, né, o uso de combustíveis fósseis ou, enfim, de fontes não limpas, né? Diminuir o uso do carvão também, e por aí vai. Então há toda essa onda, essa pressão internacional também nesse sentido, mas, digamos, pensando a longo prazo, né, também é preciso levar em conta, né, aqueles países que se utilizam em grande extensão de carvão, por exemplo, para obter energia elétrica, né, o quanto tempo as suas reservas vão durar, e nesse sentido buscar uma fonte alternativa, inclusive, é uma questão de garantir aí, enfim, a sua segurança energética, digamos assim, para o futuro, né? Vamos dar sequência aqui então. Durante a reconstrução dessa central, muitas instalações como esta, a sala de controle, as turbinas, o gerador serão reutilizados. E essa é a grande vantagem deste projeto. Então, o projeto, inclusive, né, você pode, digamos, tomar essa usina aqui, né, que gera energia elétrica a partir do carvão, a partir da queima do carvão e tal, e você pode aproveitar as suas estruturas, né, grande parte da sua instalação, né, da sua engenharia, digamos assim, e simplesmente converter essa usina aqui a carvão numa usina, enfim, que vai trabalhar com o sal fundido, né? No futuro, essas turbinas devem funcionar com sal líquido. A energia solar vai aquecer o sal fundido durante o dia. O gestor do projeto acredita que a conversão vai poder desencadear uma revolução global na energia verde. Se isso funcionar, vai ter um potencial enorme. Tecnicamente falando, qualquer usina termoelétrica pode ser convertida em uma usina de sal fundido. Você pode converter, né, qualquer usina termoelétrica, pelo menos como essa que tem no Chile, enfim, né, numa usina de sal fundido. Então, para eles, de um ponto de vista operacional, financeiro, né, seria uma coisa, por certo, bem mais simples e bem menos custosa, né, do que ter que construir do zero um número bastante grande de usinas. Converter simplesmente, é claro, sai muito mais barato, né? O sal líquido também poderia ser utilizado para o armazenamento de energia na Europa, por exemplo, para compensar as flutuações da energia eólica e solar. Os primeiros projetos estão em andamento, mas há um desafio. A rede elétrica precisa ser adaptada às energias renováveis. Hoje, só no Chile se perdem entre 10% e 20% da energia renovável produzida. Temos que limitar a entrada de energia. E isso deve-se à falta de capacidade da rede de transmissão, à forma como gerimos a rede e também ao investimento insuficiente. As condições do Chile não podem ser aplicadas da mesma maneira no resto do mundo. Mas as ideias que estão sendo... Sim, um comentário importante feito aqui no final, né? Quer dizer, não é em todo lugar que você tem lá, evidentemente, uma região tipo o deserto do Atacama, né? Ou enfim, outras regiões do Chile que são apropriadas, né, para a implantação desse tipo de usina, né? É preciso ter isso em mente, quer dizer, no que diz respeito a essa questão de energias renováveis, energia limpa, etc., quer dizer, o que você tem no fim das contas é cada país, cada região dentro de um certo país, muitas vezes encontrando a solução que mais convém, né, para aquela localidade em particular, né? E aí você vai ter, no fim das contas, nós compondo a chamada matriz energética, né, diversas fontes diferentes de energia, né? Em vez de você ter a predominância, por exemplo, de combustíveis fósseis, vai ter X% de hidrelétrica, X% de eólica, X% de solar, X% vindo aqui, né,
dessas usinas de sais fundido e por aí vai. Enfim, o futuro dirá, né? Mas, enfim, é preciso separar, né, entre aquilo que é possível tecnicamente, daquilo que é viável num determinado país ou não, né? Enfim, como se diz popularmente, nem tudo que reluz é ouro, né? E precisamos ter uma visão, digamos, algo mais técnica e consciente, né? E não ficarmos assim empolgadinhos, né, com qualquer novidade que surja. Mas, enfim, algo bastante interessante, né, está sendo feito no Chile. Testadas aqui podem gerar conhecimento científico, soluções técnicas e oportunidades de investimento que provavelmente devem ter um impacto muito além da América do Sul. Bom, ficamos por aqui então, né? Esses eram os nossos comentários. Me pareceu realmente uma matéria muito interessante que vale a pena trazer aqui para vocês e acrescentar aí, né, os nossos comentários, enfim, a nossa visão, a nossa interpretação de certos aspectos aí do pequeno documentário, tá certo? Muito obrigado então e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado.